Olá, pessoal. Elga aqui falando. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai resolver essa provinha. Essa AD2 foi aplicada no semestre passado e aí nós vamos resolver aqui as questões. Primeira questão é uma questão de PG, que diz o seguinte: sabendo que o primeiro termo de uma PG de razão meio é x e o terceiro termo é x menos 2, calcule o valor de x e o segundo termo da PG. Então, gente, o que temos aqui de informações é o seguinte: é uma progressão geométrica. E como que ela é formada? Uma coisa eu sei, ela tem a razão meio. O primeiro termo dessa razão é x. Vou escrever ele aqui. O segundo termo, eu não sei, eu quero saber. Então, eu vou dar um nomezinho para ele também, vou chamar de y. E o terceiro termo é x menos 2. A gente sabe que um termo, para eu avançar para o próximo termo, o que eu preciso fazer com qualquer termo? Eu preciso multiplicar a razão. Então, gente, se para frente eu multiplico a razão, para trás eu divido pela razão, não é isso? Porque se eu multipliquei y por meio e deu x menos 2, se eu pegar x menos 2, que é o termo consecutivo, e dividir pela razão, que eu já sei que é meio, eu vou obter o termo anterior. Então, vejam, esse foi meu raciocínio para a questão. É óbvio que tem outras formas, né, de se resolver, mas meu raciocínio foi o seguinte: eu escrevo y em função do primeiro termo e também em função do terceiro, porque aí eu só vou ter uma incógnita, né? E eu igualo os dois, né? Porque y é igual a y, enfim. Então, eu vou escrever primeiro aqui y em função do termo anterior a ele. Y vai ser igual todo termo, para eu obter o consecutivo, eu multiplico pela razão. Então, vai ser x multiplicado pela razão. Eu posso escrever aqui de uma forma mais confortável, x sobre 2. Então, eu obtive aqui a primeira relação que eu posso dizer que é o valor de y, em função de x, né? Que é x sobre 2. Tem uma outra forma de escrever essa relação também, que vai ser x menos 2, que é o termo consecutivo, só que agora dividido pela razão. Então, x menos 2 dividido pela razão, que é meio. Quando eu tenho isso aqui, gente, eu posso fazer assim, repete a primeira. Ah, mas isso não é fração. É, né, gente? Denominador 1, né? X menos 2 com denominador 1, posso dizer que é uma fração também. E multiplico pelo inverso da segunda. Vejam que se aqui eu tenho uma subtração, eu teria que... eu preciso colocar esse parêntese, porque eu sei que esse 2 vai estar multiplicado por todos os termos. Então, eu vou reescrever melhor aqui, que y vai ser igual a 2 que multiplica x menos 2. Feito isso, gente, agora eu posso dizer ó, que y é igual a y, né? Então, eu vou falar aqui que x menos 2 é igual a 2 que multiplica x menos 2, não, perdão, x sobre 2, né? Que é o segundo termo escrito em função do primeiro, é igual ao segundo termo escrito em função do terceiro, que vai ser o terceiro termo dividido pela razão. Então, 2 que multiplica x menos 2. Agora, eu vou fazer a distributiva aqui para ajeitar isso. Vou ficar 2x menos 4. Se x sobre 2 é igual a 2x menos 4, é porque 2x menos 4 é igual a x sobre 2. Então, vou botar o 2x aqui. 2x menos 4 igual... Vamos multiplicar logo, né, gente? Fazer produto dos meios é igual ao dos extremos. Vai ficar mais fácil aqui. Bom, aqui, de novo, eu tenho fração igual a fração. Quando eu tenho fração igual a fração, que aqui eu tenho 1 no denominador, eu posso resolver. Produto dos meios é igual ao dos extremos. Então, eu vou ficar com x, né?
Vou colocar isso aqui na frente, porque é maior. 2 vezes 2x menos 4. Eu vou também fazer a distributiva. Então, 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 4, menos 8, igual x vezes 1, x. Passando esse x para cá, eu vou ficar com 4x menos x, o 8 vai para lá, positivo. Então, 3x igual 8, x igual a 8 terços. Eu encontrei o valor de x, que é o meu primeiro termo também. Agora, eu posso pegar ele e substituir aqui nessa primeira relaçãozinha que eu fiz para o y aqui, ó, em função do primeiro termo, e achar o y, que é o segundo termo. Então, se y é igual a x sobre 2, y vai ser igual, vou fazer aqui embaixo, y é igual a x, que é 8 terços, sobre 2. Aqui eu também vou fazer, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui eu tenho como fazer uma simplificaçãozinha, né? 8 por 2 dá 4, 2 por 2 dá 1, e eu vou ficar com 4 terços. Logo, o meu A2 vale 4 terços. E quanto que vale o A3, se eu quisesse encontrar? É só eu fazer 8 terços menos 2, sendo que o que ele pediu aqui foi para calcular o valor de x e o segundo termo. Então, a nossa resposta é sempre bom no final, tá, gente? A gente destacar a resposta para a gente mostrar que a gente prestou atenção no que a questão pediu. O valor de x, 8 terços. O valor do segundo termo, que a gente chama de A2, 4 terços. Tudo bem? A segunda questão pede o seguinte: sabendo que o terceiro termo de uma PA de razão meio é a metade do primeiro, vamos escrever a PA. Eu sei que a razão é meio. Lembrando que a PA a gente coloca a razão como R, né? A PG como Q. E aqui. Então, sabendo que o terceiro termo é a metade do primeiro. Bom, se o primeiro eu não sei quanto que ele vale, eu vou dar um apelidinho para ele, x. Se o terceiro é a metade do primeiro, então ele vale x sobre 2. E quanto que vale o segundo termo? Não falou nada, eu também não sei, então eu vou dar um nome para ele também. Eu vou chamar ele de y. Mas olha o que falou sobre isso. Sabendo que o terceiro termo de uma PA ela tem razão meio, já colocamos aqui, é a metade do primeiro, determine os 3 primeiros termos da PA. Quer dizer, não deu mais nenhuma informação e pediu para a gente construir a PA. Quais são os termos dessa PA? Tanto o A1 quanto A2 e A3. Eu vou pensar nessa questão, gente, da mesma forma que eu pensei na primeira, tá? Para ir do primeiro termo para o segundo, eu somo a razão agora. Por quê? Porque agora a gente está tratando de PA. Então, cada termo é obtido somando-se a razão ao termo anterior. E se eu quiser saber de y em relação ao terceiro termo, para voltar? Se vai, soma, voltando, subtrai, faz o contrário, né? Então, se eu pegar o terceiro termo, pegar o terceiro termo e subtrair a razão, eu vou ter o segundo termo. E aí, de novo, eu escrevo y em função de x de duas formas e igualo isso, né? Então, eu pego o terceiro termo e subtraio meio, que é a razão. Então, primeira forma de escrever o segundo termo, pegando o primeiro e somando a razão a ele. Então, x mais meio. Segunda forma de encontrar y, pegando o terceiro termo e subtraindo meio. Então, x sobre 2 menos meio. Agora, vamos igualar isso aqui. Quando a gente igualar isso, de novo, a gente vai conseguir achar o valor de x, né? Porque aí a gente vai ter uma equação que só tem uma incógnita. Então, a gente consegue resolver. Daqui eu tiro o quê? X mais meio é igual a x dividido por 2 menos meio. Vejam, gente, que todo mundo aqui tem denominador 2, então eu precisaria colocar um denominador 2 no x também, para poder ficar todo mundo igual e eu ignorar o denominador.
Por que que eu faço isso, gente? Eu ignoro o denominador, né? Uma coisa legal aqui para a gente relembrar. Se eu tenho que uma fração é igual a fração e o denominador já é igual, o que que falta para duas frações serem iguais? Que o numerador também seja igual, né? É por isso que a gente desconsidera o denominador numa igualdade. Agora, se eu tiver assim, meio mais 2 meio mais 7 meios, eu tenho que colocar 9 meios. Eu tenho que manter o denominador. Por quê? Porque para uma fração ser igual a uma fração, se eu já tenho o denominador igual, só falta o numerador ser igual. Agora, na hora que eu estou fazendo uma soma, eu tenho que colocar o resultado correto e completo dessa soma. Na verdade, então, eu não posso desconsiderar o denominador, porque 2 terços mais 5 terços dá 7 terços, e não 7, tá? O que dá 7 é 2 mais 5. Então, nesse caso aqui, que eu estou fazendo a soma, eu tenho que representar o denominador, tá? Continuando aqui, então, a nossa ideia é colocar um 2 aqui embaixo. Se eu tinha 1 no denominador do x e virou 2, é porque eu multipliquei por 2. Então, o 2 vai virar o x, eu também tenho que multiplicar por 2, né? Vai dar 2x. O resto é só eu repetir. Podem fazer o MMC como vocês acharem melhor aí com a técnica de vocês, tá, gente? Estou só aqui mostrando como que eu faço. Acho que simplifica as coisas. Meio não. Ali também eu retiro o denominador, perdão. Aí agora é só continuar e resolver a equação. Bom, 2x menos x vai ficar aqui, porque esse x aqui vem negativo, igual. O menos 1 que estava aqui continua. Esse 1 aqui também vem com menos. Então, eu vou ficar com x igual a menos 2. Então, gente, eu já achei o primeiro termo da PA, né? O primeiro termo é menos 2. PA. Primeiro termo é menos 2. E o segundo? O segundo é x mais meio. Então, eu vou achar ele aqui, ó. A2 é igual a y. E y é igual a x menos 2 mais meio. Eu faço uma jogadinha aqui, eu faço assim, ó, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 3, mais 1, dá menos 3. E repito o denominador. É uma forma de fazer também, tá? Então, eu já sei que o meu segundo termo vale menos 3 meios. E o meu terceiro termo vai valer x sobre 2. Bom, gente, se x vale menos 2, então x dividido por 2, que é menos 2 por 2, vai valer quanto? Vou botar aqui. A3 é igual a x sobre 2, que é igual a menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Com isso, completamos aqui o que a questão pede, né? Porque pediu para determinar os 3 termos. Então, resposta: A1 igual a menos 2, A2 igual a menos 3 meios e A3 igual a menos 1. Essa daqui é a nossa resposta completa. Tudo bem? A terceira questão já vai entrar em trigonometria, né? Aí diz assim, sabendo que alfa representa um ângulo agudo, gente, ângulo agudo, tá? Tem que saber o que que é isso. Alfa é um ângulo menor que 90 graus, se ele é agudo. Agudo é aquele fechadinho, obtuso é aquele mais aberto, tá? A gente tem que ter na mente essas nomenclaturas aí, porque elas vão interferir no nosso resultado, tá? Então, alfa é agudo, ele é menor que 90 graus. Isso significa que ele está em qual quadrante? Lembra a respeito de quadrante, gente? Aqui a gente tem um círculo trigonométrico e aqui a gente tem um sistema aqui de eixos. Esse quadrante aqui é o quadrante 1. Nesse quadrante 1, tanto o seno, que é nessa linha reta vertical, quanto o cosseno, que é na horizontal, vão ser positivos. Então, seno positivo, cosseno positivo. Quando eu venho para o quadrante 2, porque é sempre assim no anti-horário, né? Aqui eu tenho grau zero, 0 graus.
Quando eu der uma volta inteira, eu vou ter 360, tá? Aqui eu tenho 180, por exemplo, que é π. Π 180 graus, é quando eu dou meia volta, no sentido anti-horário. É importante a gente ter isso em mente, tá? Então, aqui é o π. Ângulo π, ou 180. Então, gente, no primeiro quadrante, seno e cosseno positivos, ó, porque vai estar para cima e vai estar à direita, né? É onde a gente tem os valores no eixo cartesiano positivos. Segundo quadrante, vamos relembrar que aqui é seno e aqui é cosseno. O seno, ó, de novo, ele vai continuar positivo, porque ele vai continuar para cima no primeiro quadrante. Então, o seno continua positivo. E o cosseno? O cosseno, ele já vai vir para cá, para a esquerda. Então, o cosseno é negativo. Com isso, gente, a tangente, a gente também descobre o sinal, né? Porque a gente também tem que lembrar da relaçãozinha seguinte: tangente é igual a seno sobre cosseno. Aqui no terceiro quadrante, o que vai acontecer, ó? Já veio tanto para a esquerda quanto para baixo. Então, o seno vai ser negativo e o cosseno também negativo. Vamos colocar logo a tangente aqui, ó. Tangente é mais sobre mais, positiva. Tangente é mais sobre menos, negativa. Aqui a tangente é dois sinais iguais dividindo, então, tangente também positiva. E aqui, ó, no quarto quadrante, o que vai acontecer? A gente está de novo à direita para o cosseno, então cosseno positivo, mas o seno está para baixo, então seno negativo. Logo, a tangente é seno sobre cosseno menos sobre mais, tangente também negativa, tá bom? Então, vamos entender aqui. Sabendo que alfa representa o ângulo agudo, ou seja, do primeiro quadrante, menor que 90 ou menor que π sobre 2, né? Aqui, vou botar aqui π sobre 2, que é 90. Determine o valor de seno de alfa. Bom, gente, cosseno e seno, eles têm uma relação importante, fundamental para a gente guardar na mente, tá? Seno e cosseno, eles vão se relacionar da seguinte forma: seno ao quadrado de qualquer ângulo, aqui a gente está tratando de alfa, então eu vou chamar de alfa, mas é de qualquer ângulo, mas o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo vai sempre dar 1. Quando a gente somar essas relações, vai sempre dar 1, tá bom? É isso que a gente vai utilizar para resolver a letra A. Então, seno ao quadrado de alfa é igual mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Se eu tenho o valor do cosseno, né, eu encontro o valor de quem? Exatamente quem eu estou procurando, que é o seno. Então, vai ficar assim, seno ao quadrado de alfa mais... Eu já vou substituir o cosseno, tá? 2 mais raiz de 5 sobre 5 ao quadrado igual a 1. Vou continuar aqui com o meu seno ao quadrado e vou desenvolver o valor do cosseno ao quadrado. Acho que eu vou colocar separado já ali, gente, para vocês entenderem que em cima eu vou ter um quadrado de soma, tá? Vou ter um quadrado da soma na parte superior. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês separado. 2 mais raiz de 5 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, que é quando a gente tem uma fração elevada ao quadrado, é numerador ao quadrado sobre denominador ao quadrado. Então, seno ao quadrado de alfa vai ser igual. Aqui, ó, tem um quadrado de uma soma. Quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, 4. Mais 2 que multiplica o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2, 4 vezes raiz de 5, 4 raiz de 5. Mais o quadrado do segundo número, que é raiz de 5, gente. Se eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, eu vou conseguir tirar esse número da raiz. E aí vai ficar 5. Porque seria assim, ó, raiz de 5 elevado ao quadrado. Isso aqui eu cancelo. Por que que eu cancelo isso? Porque raiz de 5 é igual a 5 elevado a meio. E meio vezes 2 dá 1. Então, fica 5 elevado a 1. Propriedade de transformar um radical em potência, tá? Quando a gente tem um radical, a gente tira ele da raiz, transformando em potência. Como? Ele vai ficar elevado a 1
sobre 2. Por quê? Porque ele já está elevado a 1 lá dentro e 2 é o índice, tá? Então, ficaria assim, ó, 5 elevado a meio elevado a 2. Isso aqui é potência de potência, que a gente chama. Potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Quando eu multiplico o meio por 2, né, dá 1. Então, isso aqui vai dar 5, tá? Relembrando aí. Continuando, embaixo a gente vai ter 5 ao quadrado, 25. Eu tirei, era para tirar aquele igual dali, eu continuei com igual, né? Apaguei e continuo. Ai, gente. Que é mais, e aqui vai continuar igual a 1. Continuando, seno ao quadrado de alfa vai ser... Meu Deus! Seno ao quadrado de alfa mais 4 mais 5, gente, vai dar 9, mais 4 raiz de 5. Vou continuar com essa fração aqui e vou passar ela para o outro lado, tá? Acho que fica mais fácil. Então, seno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1 menos 9 mais 4 raiz de 5 sobre 25. Vindo aqui para cima, para continuar, eu vou fazer aquela jogadinha que eu faço. Ó, 25 vezes 1, façam o MMC, façam o que vocês têm mais familiaridade aí, acham mais fácil para vocês, tá? Vou continuar com seno ao quadrado de alfa, e aqui eu vou resolver essa subtração aqui. Então, 25 vezes 1, 25 menos 9 vai dar 16, mais 4 raiz de 5 sobre 25. Agora, vem aqui uma coisa que a gente tem que considerar sobre esse alfa. Quando eu retiro um quadrado e jogo raiz no outro membro, eu jogo a raiz com mais ou menos, não jogo? Só que aqui vai caber isso, gente, mais ou menos? Vamos analisar. O meu alfa está no primeiro quadrante, ou seja, é menor que 90, é menor que π sobre 2. O que acontece com os sinais do seno e do cosseno no primeiro quadrante? São positivos. Aqui eu tenho cosseno positivo, eu preciso achar um seno positivo também. Então, eu vou desconsiderar o sinal negativo, tá? Eu vou jogar a raiz na fração aqui positivamente, tá? Positivamente é ótimo, né? Não vou colocar o mais ou menos, tá? Vou deixar só mais. Então, 16 mais 4 raiz de 5 sobre 25. Aqui, para melhorar isso, gente, a gente consegue tirar o 25 da raiz, a gente vê. E em cima, eu vou colocar um 4 em evidência, tá? Então, vai ficar assim, seno de alfa é igual a raiz. Vou botar a raiz... Ó, quando a gente tem a raiz de uma fração, é igual à fração das raízes também, tá? Com o mesmo índice. Então, vou deixar aqui, ó, 4 em evidência. 16 dividido por 4 dá 4, mais 4 raiz de 5 dividido por 4 dá raiz de 5 sobre raiz de 25. Esse 4, ó, quando eu tenho raiz de um produto, né, eu vou fazer o produto das raízes. Então, vai ficar raiz de 4 vezes raiz de 4 mais raiz de 5. Esse aqui eu não consigo desmembrar, tá, gente? Então, vai ficar assim. Raiz de 4 vai dar 2 vezes raiz de 4 mais raiz de 5. Sobre... Quanto que dá raiz de 25, gente? Né? Dá 5. Então, seno, deixa eu dar uma olhadinha aqui no gabarito. Ah, gente, perdão, eu errei uma coisa aqui muito importante que a gente não pode esquecer. Eu esqueci de distribuir esse menos. Por isso que é legal, às vezes, a gente deixar com... Quando está com menos na frente, deixar um parêntese. Desculpa aí, tá? Eu vou ficar aqui com menos. É só isso que vai alterar, desculpa aí, tá? Espero que isso não confunda a cabeça de vocês. A gente não pode esquecer disso. Quando eu tenho menos na frente de de um binômio, de um trinômio, ou seja, de algo que tenha vários termos, eu tenho que distribuir esse menos, tá? Vou até colocar aqui para vocês lembrarem.
porque que ficou negativo ali. Aqui, ó, a gente tem que distribuir assim, tá? Então, aqui vai dar 16 menos 4 raiz de 5, 4 menos raiz de 5, tá? E esse é o gabarito mesmo. Depois eu vou deixar aí disponibilizado para vocês aí embaixo o link, para vocês acessarem se tiverem interesse, tá bom? Então, 2 que multiplica raiz de 4 menos raiz de 5 sobre 5 é o valor do seno desse ângulo. Agora, a gente precisa calcular a tangente de alfa. Então, tangente de alfa, eu vou fazer aqui a letra B, porque ficou grande a continha. Relembrando, gente, eu sei, desculpa, que a tangente de alfa, eu consigo entender qual é o valor dela, consigo achar o valor dela se eu fizer seno de alfa sobre o cosseno de alfa. E esses são valores que eu tenho, né? Então, tangente de alfa vai ser igual ao seno, que eu acabei de achar, que é 2 mais raiz de 4 menos raiz de 5, sobre 5. Isso aqui dividido pelo cosseno, que o próprio exercício deu, que era 2 mais raiz de 5, dividido por 5 também. Então, eu vejo, gente, que essa tangente vai ser igual. Repete a primeira, 2 mais raiz de 4 menos raiz de 5, sobre 5, multiplicado pelo inverso da segunda, né? Aqui eu inverto, então vou ficar com 5 sobre 2 mais raiz de 5. Cancelando, eu tenho aqui que a tangente de alfa vai ser igual a 2 mais raiz de 4 menos raiz de 5 sobre 2 mais raiz de 5. Gente, o gabarito para aqui, tá? Eu fui fazer aqui uma fatoração e... Fatoração não, perdão. Eu fiz uma racionalização aqui, né? Como é que a gente racionalizaria isso? Multiplicando pelo conjugado do denominador, né? O que é conjugado? É a mesma... São os mesmos números, só que a gente muda o sinal do meio. Então, eu multiplicaria aqui por 2 menos raiz de 5 sobre 2 menos raiz de 5. Como a gente às vezes se enrola, como o tempo é muito pequeno, às vezes da prova, eu não aconselho vocês a racionalizarem não, tá? Podem deixar assim. O professor Ion, que é o coordenador da disciplina, já comentou que não é obrigatório racionalizar e o próprio gabarito não trouxe racionalizado. Então, vocês podem deixar a resposta indicada dessa forma mesmo. Tá bom? Gente, nada de inventar de cortar 2 com 2 aqui, tá? Por quê? A gente só vai cancelar coisas quando a gente tiver todo mundo escrito sob forma de produto, todo mundo fatorado. É para isso que a gente utiliza fatoração, tá? Porque quando a gente fatora, a gente pode, se a gente tem fatores aqui, a gente pode cancelar. Agora, quando a gente tem soma, de gente aqui com irracionais, né, que são números que não têm raiz exata, se a gente tentar tirar essa raiz, vai dar uma dízima não periódica, isso aqui representa um número só, que eu consigo escrever ele exato dessa forma aqui. Se eu tirar a raiz de 5 e tirar a raiz depois, eu vou acumular erros, né? Então, eu não estou com o valor exato, eu estou com o valor aproximado. Então, em cima e embaixo, eu tenho um número em cima e um número embaixo, que eu não posso cortar. Eu não posso cancelar pessoas que fazem parte desse número, né? Tá bom? Agora a gente tem aí uma questãozinha de trigonometria, né? Onde a gente vai começar a aplicar as noções de trigonometria que a gente tem aí de seno, cosseno e tangente. Lembrando, gente, que seno de um ângulo qualquer, de x, vai ser igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de um ângulo qualquer, que eu vou chamar de x, é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente, nós já sabemos que é seno sobre cosseno. Se a gente fizer essa relação aqui, vou descobrir que isso é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Essas relações vão ser importantes para a gente resolver esse exercício da questão 4 agora, tá? Diz assim, a figura a seguir representa 2 triângulos retângulos.
o cateto comum aos dois triângulos retângulos, que é o cateto que é esse aqui, ó. O cateto comum é esse aqui, porque ele faz parte desse triângulo pequeno e faz parte do triângulo grande também. Ele é oposto, ó, a gente vê, a dois ângulos, a esse ângulo aqui e a esse ângulo aqui. E os dois medem 30 e 60. Como é que eu vou saber qual é que mede 30, gente? Qual é que mede 60? É com bom senso, né? Vocês acham que esse ângulo aqui é maior ou é menor que esse aqui? Né? A gente tem que olhar e tem que ver que esse aqui, do triângulozinho menor, é maior. Porque ele tem uma inclinação aqui mais aberta do que esse aqui. Esse aqui é mais fechado. Se esse é mais fechado, ele é mais próximo do zero do que esse que é mais aberto. Logo, esse aqui é o que vale 60 e esse vale 30, tá? E o cateto adjacente ao ângulo de 30 mede 100. Não deu, não deu unidade nem nada, então a gente deixa só como 100. O que que a gente vai fazer aqui na primeira? Refazer a figura indicando as seguintes referências: 30 graus, 60 graus, 100. A gente vai ter que chamar o cateto comum aos dois triângulos de A e o cateto adjacente ao ângulo de 60, a gente vai chamar de B. Eu vou fazer aqui o desenho, essa aqui é a resposta da letra A. Vou refazer aqui como trouxe na referência e vou colocar as medidas que eu preciso. Aqui tem 90. Aí primeiro falava, o cateto comum aos dois triângulos retângulos é oposto a ângulos de 60 e 30. Lembra, gente? 60 é esse aqui. Por quê? Porque ele é o mais aberto, né? Esse aqui é o mais fechado. Então, aqui mede 30 graus e aqui mede 60. Vamos ver se está conferindo? Ó, falou que o cateto comum é esse aqui, ó. Ele é oposto a dois ângulos, ó. Dois ângulos estão na frente dele. O que é ser um cateto oposto, gente? É estar lá na frente do ângulo. Ou seja, é não ajudar a formar o ângulo. O adjacente é o que ajuda a formar o ângulo, né? Ó, o adjacente ao 60 é esse. O adjacente ao 30 é todo esse aqui, porque o 30 é um ângulo interno do triângulo de fora, do triângulo maior, tá? Então, o cateto adjacente ao 30 é essa base toda aqui. Inclusive, falou sobre ele, ó. 30 graus, 60 graus, 100. Quem é 100, gente? Olha lá. O cateto adjacente ao ângulo de 30 mede 100. Então, eu sei que tudo isso aqui mede 100. Tá? Se eu fizer que o 100 mede só até aqui, gente, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar chamando de cateto o lado de um triângulo que não é retângulo. Porque vejam que esse triângulo da esquerda aqui, né, considerando essa divisão aqui, ele não é retângulo, ele não tem ângulo nenhum de 90 graus, tá? Os dois triângulos retângulos são o triângulo todo, total, e o triângulo da esquerda, tá bom? O da direita, perdão, esse da direita aqui, o da esquerda não é, se eu considerar só ele não é um triângulo retângulo, então eu não posso chamar o lado dele de cateto, tá bom? Agora, cateto comum aos dois triângulos tem comprimento A, aqui nós já sabemos que é o cateto comum, e o cateto adjacente ao ângulo de 60, gente. Adjacente a 60 é esse cateto aqui, ó, tá? Ele vai medir B, tem uma medidinha B. Desculpa aqui o mau jeito aqui, mas vocês façam o desenho bonitinho aí de vocês para colocar certinho as referências que o problema pediu, tá bom? Então, 30 graus está lá, 60 graus está lá, 100, que é o cateto adjacente ao 30 graus, também está lá, e o B, que é o cateto adjacente ao ângulo de 60, também está na figura. Então, essa daí é a resposta para a letra A, que a gente deveria trazer para cá, né, para a gente ter uma melhor visão. Eu vou trazer, tá? Eu ainda não sei como é que eu posso fazer para poder copiar aqui e colar, mas enfim. Eu vou colocar aqui para gente, para facilitar as coisas. Não ficou muito parecido, tá, gente? Mas tenham boa vontade aí. Aqui vale B, aqui vale 60 graus,
aqui vale 30 graus, aqui vale 100, e aqui vale A, tá? Então, esse pedacinho vale B, esse pedaço todo vale A, aqui vale 100, 60 e 30, já temos tudo aqui. Boa vontade aí, gente, com minha letra feia e meu desenho feio, tá? Ai, ai, ai. Na letra B, pede a medida A. Bom, vamos estudar agora o que que acontece com a medida A. A medida A está na frente de um ângulo que vale 60. Então, é cateto oposto. Esse ângulo que vale 60 aqui, eu também tenho alguém aqui adjacente ao 60, que é B. B. Poxa, duas incógnitas, né? Eu não vou mexer com isso agora. Então, eu vou ver no triângulo de fora se eu consigo alguma coisa. Bom, A é oposto ao 30 graus. E esse 30 graus tem um cateto adjacente que eu sei quanto que vale, né? Lembram aqui, gente? Ó, relação de cateto oposto com cateto adjacente. Quem é que eu vou usar? É a tangente de 30. Aí vocês podem me dizer, ai, Elga, mas só deu seno e cosseno de 30. Gente, tangente é seno sobre cosseno, tá? E eu, assim, indico que vocês saibam fazer a tabelinha do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Dei uma pesquisada aí, porque nem toda a questão traz, não, tá? Lembra, seno, cosseno e tangente. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em todo mundo. E para saber a tangente, a gente divide seno por cosseno. Então, tangente de 30, eu vou dividir meio por raiz de 3 sobre 2. Isso vai me dar raiz de 3 sobre 3, depois que eu fizer a racionalização. Vejam, gente, depois aí que no gabarito eles não usam com racionalização, tá? Eles utilizam 1 sobre raiz de 3 como seno de 30, como tangente de 30. Eu vou usar raiz de 3 sobre 3. É até legal porque vocês vão ter uma outra visão também sobre como fazer esse cálculo, tá? Isso é legal. Fazer um mesmo cálculo, resolver uma mesma questão de várias formas, né? Isso faz com que a gente desenvolva a nossa habilidade, tá bom? De resolver questões. Então, de novo pensando aqui, 30 graus eu tenho cateto oposto e cateto adjacente para relacionar, né? Um é letra que eu quero saber, na letra B, e o outro é 100. Então, eu vou usar isso. Eu quero saber a medida de A, eu vou usar aqui tangente de 30 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 30, eu sei que é raiz de 3 sobre 3. Racionalizado, ou 1 sobre raiz de 3, como o exercício usou aí, o gabarito. Como o gabarito usou. Aí, substituindo aqui o que eu tenho na figura, quem vai ser mesmo o cateto oposto? O que está lá na frente do ângulo. Sabemos que é o 30, que é o A, perdão, que está na frente do 30. E o cateto adjacente, ó, como eu tinha explicado a vocês, é o que ajuda a formar o ângulo de 30 junto com a hipotenusa, né? Então, 100. Então, 3 vezes A, 3A, eu nem preciso fazer isso, gente, é só eu passar o 3 para lá, mas, enfim, 3A, aqui, produto dos meios, é igual dos extremos, né? É igual a 100 raiz de 3. Aí, a partir daqui, vocês também façam da forma que vocês acharem mais conveniente. 100 raiz de 3. E aí, eu deixando A sozinho, eu fico com 100 raiz de 3 sobre 3 e acho o valor de A, que não tem unidade, tá? Para achar a medida de B, eu vou fazer algo bem semelhante agora. Bom, agora eu encontrei o A, né? Se eu encontrei o A, eu vou usar ele e vou usar tangente de 60. Tangente de 60, ó, seno de 60 é o cosseno de 30. Por quê? Porque quando dois ângulos são complementares, eles têm seno e cosseno trocado, né? Inverso. O seno de 60 é meio, e o seno de 30 é meio, que é igual ao cosseno de 60. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que é igual ao seno de 60. E assim sucessivamente, tá bom? Então, agora, ao invés de eu dividir meio por raiz de 3 sobre 2, eu vou dividir raiz de 3 sobre 2 por meio. E vou ver que isso aqui dá raiz de 3. Vou botar aqui do lado aqui, tangente de 30 é igual a meio sobre raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual a meio vezes
2 sobre raiz de 3. Lembra? Repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Então, tangente de 30 graus é igual a 1 sobre raiz de 3, que eu gosto de racionalizar. Eu acho que fica mais fácil. Raiz de 3 sobre 3. E a tangente de 60? É o contrário, né? Raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, que é raiz de 3 sobre 2, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí aqui fica mais simples, né? Que dá só raiz de 3, e eu não preciso racionalizar, tá? Então, eu tenho que a tangente de 60 é igual ao cateto oposto ao 60 agora, sobre o cateto adjacente ao 60. Tudo agora relacionado ao 60. Ah lá, ó. O A lá na frente dos 60 graus, porque os 60 graus é esse ângulo aqui, né? Tá? Então, A vai continuar sendo o cateto oposto. Eu vou botar com valor, tá, gente? Para poder economizar espaço aqui, já que eu já sei que o A vale 100 raiz de 3 sobre 3, tá? Então, aqui vai dar 100 raiz de 3 sobre 3, dividido pelo cateto adjacente, que é o que eu estou procurando. B, ó. O ladinho B aqui, o cateto desse triângulo da direita, ele ajuda a formar o 60. Então, ele é o que a gente chama de cateto adjacente. Então, o B vai ficar igual a essa fração aqui dividida por raiz de 3. Eu vou trocar o raiz de 3 com o B de lugar, tá? Então, vai ficar, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se eu estou dividindo por raiz de 3, eu vou multiplicar por 1 sobre raiz de 3. Aí, ó, eu posso cancelar aqui e vejo que o meu ladinho B vai valer 100 vezes 1, 100, 3 vezes 1, 3. 100 terços. Que também não precisou resolver aqui, colocar dízima que vai dar nem nada, tá? Vocês vão ver aí no gabarito que está exatamente assim as respostas, sendo que, né, chamando a atenção de vocês, que aqui eles utilizaram 1 sobre raiz de 3 e não raiz de 3 sobre 3, como eu utilizei racionalizado. Agora, para determinar as duas medidas da hipotenusa. Vejam que eu fiquei aqui com um triângulo, que é o triângulo grande. Aqui vale 100. E aqui vale 100 raiz de 3 sobre 3, que era o A. Tá? E aqui a hipotenusa, que eu vou chamar de H1. Então, eu vou aplicar um Pitágoras aqui, né, gente? E vou fazer semelhante também para a hipotenusa 2. Então, hipotenusa 1 ao quadrado vai ser igual ao cateto, qualquer um dos dois, né? Um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Todo mundo aqui ao quadrado. Então, a hipotenusa 1 ao quadrado vai ser igual... Eu não vou resolver isso aqui não, tá, gente? Mas 100 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado, eu vou cancelar o índice com o quadrado e vai ficar 3. Sobre 3 ao quadrado, 9. Aqui eu consigo dar uma canceladinha aqui e fico com 3 aqui. Então, eu vejo que H1 ao quadrado vai ser igual a 100 ao quadrado mais... Aqui é 100 ao quadrado, não esqueça. 100 ao quadrado sobre 3. Fazendo a jogadinha aqui, gente, eu vou ter aqui 3 vezes 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado, tudo sobre 3. E aí, eu vou ficar com H1 ao quadrado igual 3 pessoas mais uma pessoa, 100 ao quadrado. Ó, eu tenho 3 100 ao quadrado mais um 100 ao quadrado. Então, na verdade, eu tenho 4 100 ao quadrado. Não sei se isso existiria na nossa língua aí, mas enfim, para poder facilitar o entendimento. Agora, gente, eu vou jogar, eu quero deixar H1, a hipotenusa 1, eu vou jogar a raiz lá do outro lado. De novo, vou jogar mais ou menos? Não. Por quê? Porque eu não posso ter lado de figura geométrica negativo. Então, é só positivo, né? Raiz de 4 100 ao quadrado sobre 3. Isso aqui, ó, o 4 sai 2. O 100 ao quadrado sai 100, então sai 200. Vezes, aqui embaixo, vezes não, vou colocar logo sobre, tá, gente? Porque quando a gente tem a raiz de uma fração, a gente tem raiz sobre raiz, a fração das raízes, tá?
Então, aqui eu já vou botar sobre raiz de 3. E eu vou racionalizar. Eu não lembro mais aí se está racionalizado ou não, mas eu vou racionalizar. 200 sobre raiz de 3. Que vai dar vezes raiz de 3, raiz de 3. Vou demonstrar aqui que eu racionalizei, para vocês entenderem, né? Gente, não é bonito fazer esse monte de igual para frente, tá? Bota direitinho de vocês aí. Logo, H1 vai ser igual a 200 raiz de 3 sobre 3. Deixa eu ver aqui se... eu coloquei aqui no meu resultado, mas eu não lembro mais se o gabarito tá assim ou não. Mas aí, considerem aí que diferenças possíveis do gabarito é a respeito disso, tá, gente? De racionalizar ou não. Eu estou racionalizando. O outro triângulozinho que a gente tinha assim, de 60 graus, vou desenhar mais para baixo aqui. Quando eu escrevo muito ali em cima, dá um problema na minha mesa aqui. 60 graus, aqui era o 30. Aqui eu tinha o A também, porque é o lado comum aos dois. E aqui o B. Quanto mesmo que deu o nosso B? Agora eu esqueci. Nosso B deu 100 sobre 3. 100 sobre 3. Aí eu vou resolver da mesma forma, com Pitágoras também. Então, H2 ao quadrado vai ser igual a 100 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, mais 100 sobre 3 ao quadrado. H2 ao quadrado vai ficar igual a 100 ao quadrado vezes 3, igual eu fiz lá, dividido por 3 ao quadrado, que é 9, e eu vou cancelar, vou coisar aqui. Mais 100 ao quadrado sobre 9. Ah, gente, eu não vou cancelar ali não, porque aí eu posso repetir o denominador, tá? Esqueci que ia dar isso. Vou deixar sem cancelamento, porque vai ser mais vezes 3 aqui, vezes 9. Tá vendo? Mais conveniente para mim. Então, H2 ao quadrado vai ser igual 100 raiz de 3 mais um 100, não, 100 raiz de 3 não, 3 100 ao quadrado mais um 100 ao quadrado, eu já sei que dá 4 100 ao quadrado, sobre 9. Porque eu estou com o mesmo denominador aqui, é só repetir. Agora, eu vou aplicar raiz nisso aqui, gente. Todo mundo vai sair, tá vendo? H2 vai ficar igual a raiz de 4 vezes 100 ao quadrado sobre, aqui é vezes, sobre 9. O 4 sai, que dá 2, vezes. O 100 ao quadrado sai 100 e o 9 sai 3. Logo, eu vejo que a segunda hipotenusa procurada vai valer 200 sobre 3. Certinho, gente? Qualquer dúvida, tá? Podem deixar aí nos comentários que eu respondo. Agora a gente vai começar aí uma parte de funções, uma parte que eu gosto muito e é muito importante, né? Não que trigonometria não seja, é lógico que é, eu puxo a sardinha para onde eu gosto mais. Eu gosto mais de funções. E a questão diz o seguinte: considere a função real dada por essa expressão. F de x igual a 2 menos 3x sobre x quadrado menos 1 mais raiz de menos x. Quer saber o domínio da função? Gente, quando falo em domínio, eu falo, na verdade, de valores de x que eu posso jogar dentro da função e que eu vou obter um retorno. O retorno é a f desse x que eu joguei ali. Se eu jogar um 1 ali dentro, será que eu vou obter retorno? 1 ao quadrado menos 1 no denominador dá zero. Se eu jogar o 1 lá dentro da raiz, eu vou ficar com raiz de menos 1. Eu não sei se vocês se lembram dessa parte da matemática, né? Mas ela trata aí de números complexos, né? Onde eu tenho lá que o i é igual a raiz de menos 1. Ou seja, nós não conseguimos retirar números negativos de dentro de uma raiz de índice par. E também não conseguimos dividir por zero.
Então, dividir por zero não faz parte dos reais e nem raiz de número negativo. Logo, eu tenho duas coisas aqui para fazer para determinar esse domínio. A primeira delas é dizer que o denominador tem que ser o quê? Diferente de zero. A minha segunda restrição, eu tenho que pegar o que está lá dentro da raiz, que a gente chama de radicando, tem que dizer que isso tem que ser maior ou igual a zero, porque raiz de zero eu consigo, né? Dá zero, mas raiz de negativos eu não consigo. Só o zero e os positivos. Sempre que a raiz for índice par, vou ter que fazer isso. Se for índice ímpar, não tem problema, né? Porque aí a gente consegue retirar a raiz. Aí aqui a gente vê, bom, se eu tenho alguém ao quadrado menos 1, esse quadrado tem que ser diferente de 1. Então, x ao quadrado tem que ser diferente de 1. Logo, x tem que ser diferente de mais ou menos raiz de 1. X diferente de mais ou menos 1. Aqui na 2, menos x maior ou igual a zero. Mas eu preciso mudar esse sinal aqui, né? Porque eu quero saber relacionado a x. Então, eu multiplico isso aqui por menos 1. Lembre-se, gente, que sempre que eu multiplico uma sentença de desigualdade, ou seja, quando eu tenho maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, se eu multiplicar por menos 1, eu viro o lado dessa desigualdade também, tá? Então, se x ficou positivo, a desigualdade virou. E o zero não tem sinal irrelevante, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora, gente? Olha só, pense o seguinte. Eu tenho uma restrição aqui, que é a restrição 1, e eu tenho a restrição 2. Bom, eu tenho duas restrições. Eu preciso atender a primeira, eu também preciso atender a segunda. Logo, eu preciso de uma interseção. A interseção entre essas duas coisas é o que vai me atender. Ou seja, é E1 e 2. Então, interseção. Aí eu vou botar 3 retinhas aqui. Na minha primeira reta, eu vou representar o conjuntinho 1. Como que eu represento o conjunto só de diferente, gente? Eu pego a bolinha aberta, coloco para o menos 1, pego a bolinha aberta, coloco para o 1, e represento todo o restante com a minhoquinha. A minhoquinha, a gente representa todos os números ali daqueles intervalos. Ou seja, toda a minha reta real serve menos o mais 1 e o menos 1. Como que eu represento, gente, o meu resultado 2 menor ou igual a zero na reta? Eu pego zero, tem que colocar aqui para ter coerência isso, né, gente? O zero fica exatamente no meio, entre o menos 1 e 1. E se aqui eu estou com menor ou igual, é porque posso bolinha fechada. Menor ou igual, gente, menor é a esquerda do zero, então vai ser essa galera aqui. Aqui eu preciso da interseção 1, interseção com 2, como eu já disse a vocês, que é a resposta. A interseção, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer esse pessoal para cá. Só que eu vou olhar o seguinte, eu vou olhar onde tem minhoca nos dois. Vejam que à direita do zero, eu só tenho minhoca na 1, eu não tenho na 2, então não me serve, eu só vou pensar nesse intervalo aqui. Só que nesse intervalo, ó, eu tenho uma bolinha aberta, porque, gente, interseção é o que participa de 1 e participa de 2. Vamos pensar primeiro no zero. O zero participa do intervalo 1? Sim. O zero participa do 2? Sim. Então, ele vem para cá com bolinha fechada. Agora, olha o menos 1. O menos 1 participa do 1? Não. Então, se ele já não participa de alguém, ele também não vai participar da interseção. Então, aqui é zero, aqui é menos 1, e aqui eu boto a minhoquinha aqui em todo mundo, porque essa é a interseção. Então, eu descubro aqui que o meu domínio de f é igual a uma união de dois intervalos, né? Que vai ser, vem lá do menos infinito até o menos 1, que também é aberto, ou seja, né, parêntese, porque parêntese representa intervalo aberto, colchete, intervalo fechado. Vou botar isso aqui melhor. Então, de menos infinito vem até o menos 1, só que o menos 1 é aberto, união do menos 1 aberto até o zero, aí sim, fechado.
Então, essa daqui é a resposta do domínio de f, como ele pediu ali, notação de intervalo, tá? Intervalo é isso aqui. Vamos ver agora a letra B de bola. Represente na reta numérica esse domínio e faça uma legenda para a sua figura. Bom, gente, representar na reta numérica o intervalo de menos infinito. Vamos botar aqui de novo, domínio de f. Gente, que coisa horrível, que letra horrível. Cruz credo. Eu não sou aquela pessoa da letra bonita, gostaria de ser, mas tenham paciência aí, galera, comigo. Domínio da função f vai ser igual aberto, menos infinito até menos 1 aberto, como a gente viu lá, união, aí vem menos 1 aberto até zero fechado. Eu não consigo escrever ali em cima. Vou apagar e escrever mais embaixo, porque toda hora fica mudando o slide. Eu acho que a minha mesa está com alguma configuração mal feita aqui. Desculpa aí, tá, gente? Vou escrever mais aqui do lado, ó. Eu sei que o domínio, para relembrar, de f é igual a menos infinito até menos 1 aberto, união, menos 1 aberto até zero fechado, porque o zero pode. É esse intervalo que eu vou querer colocar aqui na reta numérica. Então, vou marcar aqui, ó, menos 1 aberto, zero fechado. Gente, no material, vocês vão ver que tem outros números para a direita e para a esquerda. Eu não uso isso, eu não coloco isso, e nunca minha nota foi prejudicada, não, tá? Eu só uso assim. Igualzinho eu botei a interseção lá anterior, tá? Tem que ter minhoca em todo mundo, até a bolinha, depois da bolinha até a bolinha fechada, tá? E a legenda, aí vocês também vejam aí a forma, desde que correta, de que vocês gostam de escrever. Essa daqui, isso aqui significa reta real. Bolinha aberta significa que o número não faz parte do intervalo. A bolinha fechada é o contrário, né? Indica que o número faz parte ou pertence, né? Que quer dizer a mesma coisa, ao intervalo, dando aqui sugestões aí de como vocês podem escrever. E a minhoquinha indica que todos os números que estão contemplados, cobertos pela minhoquinha, né? Todos os números pertencem ao intervalo. Fazendo assim, vocês vão completar aí certinho a legenda de vocês, tá? Deem uma olhada aí em como que o gabarito trouxe esse português, deem uma olhada também na apostila, porque aí vocês na hora têm mais repertório aí para escrever certinho essa legenda, tá bom? Acredito que deve pedir alguma coisa com legenda. Agora, gente, a sexta questão, que pode ser assim, a que cause mais problemas aí para vocês. Sendo que, na verdade, é a única que a gente não vai ter que fazer cálculo nenhum. Aqui, o pulo do gato é a observação de gráficos só. Sabendo observar bem o gráfico, a gente faz aqui todas as questões, os itens com muita tranquilidade, tá? Eu sugiro a vocês que vocês façam várias questões parecidas com essa, porque isso aqui é muito importante, tá? A gente saber fazer essa análise de gráfico. A reta no plano cartesiano da figura representa o gráfico de uma função afim. Função afim, gente, é aquela funçãozinha, né? Do tipo ax mais b, onde a é o coeficiente angular, b é o coeficiente linear, e ela é representada por uma reta, né? O gráfico dela é uma reta. É uma função de R em R, ou seja, o domínio são todos os reais. E o contradomínio, que é o conjunto onde a gente encontra a imagem, que são os valores de y, né? Que respondem com que a função responde. Se eu jogo um x lá dentro, ela me responde um y, né?
E esse conjunto das respostas dessa função vão estar também dentro dos reais, que naquela notação ali a gente chama f de R em R, né? De R, domínio, em R, contradomínio, que é o conjunto onde se encontra a imagem, o conjunto imagem da função, tá? Analise o esboço dado, ó, não precisa fazer contas, sabendo que A é o ponto 0,2, B é o ponto 5,0 e C é o ponto menos 5,4. Quer que a gente saiba, que a gente resolva a equação seguinte, f de x, quando que essa função de x vai ser maior que 4? Isso vai acontecer se e somente se o x se comportar de alguma forma. Primeira coisa, gente, a gente vai pegar e vai riscar a função aonde ela é maior que 4. Circular, riscar, marcar. Olha o número 4. Gente, quando eu estou falando da função, eu olho para o eixo y, tá? Estou falando de função, eu vou olhar para o eixo y. Aí eu vou obter aqui uma resposta em x. Se e somente se, x está onde? X é quem? Olha o número 4 aqui. A função é a reta. Eu quero que isso seja maior que 4, que esteja em cima do 4. Qual pedaço da função que está em cima do 4, gente? Vejam que esse C aqui, para mim, é um marco, né? Ó, é o 4. O C, ele tem quais coordenadas, né? Coordenada x menos 5 e y 4. É exatamente o que eu estou procurando. Eu quero saber quando que essa função vai dar valores aqui maiores que 4. Aí eu vou ter que observar quem é o x desse ponto. O x desse ponto é 5. Perdão. Vejam que à esquerda do 5 estão os números que correspondem aos valores da função que são maiores que 4. Logo, o meu retorno aqui é se, quando que a minha função é maior que 4? Se, somente se, x, vou mudar a cor aqui, x é menor que menos 5. Concordam? Defina o conjunto solução e represente-o na reta numérica. Bom, se ele pedisse notação de intervalo, eu ia dizer que x pertence ao intervalo menos infinito até o menos 5. Como ele pediu reta, eu vou fazer aquele esquema meu, tá, gente? Que eu não coloco vários números, não. Eu só coloco o bolinha aberta no 5, porque é intervalo aberto, né? Menor só. Boto que aqui é o 5. E menor é o pessoal que está à esquerda do 5. Essa daqui é a minha retinha numérica, tá? Eu não coloco 4, 3, 2, 0, não. Lá no gabarito eles trazem assim, mas como eu falei, fiquem à vontade aí para vocês colocarem da forma que acharem melhor, tá? Agora, eu deveria ter colocado o gráfico também aqui, né? Mas, enfim, não coloquei. Mas eu quero resolver a inequação dupla, essa inequação simultânea aí. Agora, eu quero saber quando que a função x está entre 0 e 4. Então, eu vou voltar lá no meu gráfico. Gente, a função, de novo. Função é o eixo vertical. Eu quero saber quando que a função está dando um retorno de valores entre 0 e 4. 0 e 4. É a reta 0 e 4. Vejam que a função é 0 em 2 pontos, no ponto C, aliás, ela é 0 no ponto B e ela é 4 no ponto C. Então, é daqui até aqui que eu tenho que analisar essa função. Ó. Vejam que é daqui até aqui que ela está nesse intervalo entre 0 e 4. Se eu for para esse intervalo aqui, gente, vejam que a minha função já desce do 0, ela já está menor que 0. E nesse intervalo aqui, antes do C, nós já vimos que ela está maior que 4. De novo, eu tenho que procurar que valores de x são correspondentes a esses pontos aqui. Olha, menos 5 e 5. Isso quer dizer que qualquer valor que eu pegar entre menos 5 e 5 e jogar dentro da função, se eu soubesse a lei dela, né?
eu ia calcular um valor lá e ia me dar um valor de y entre 0 e 4. Então, é exatamente isso que a letra B está perguntando. Quando que a minha função vai me dar um valor que está entre 0 e 4? Vou mudar aqui a caneta. Ó, então, se a minha f de x ela está entre 0 e 4, podendo entrar o 0 e o 4, se somente se o x, como a gente viu, estiver entre menos 5, podendo ser o menos 5 e 5. Olhando de novo o gráfico, ó, se x for menos 5, y vai ser 4. Se x for 5, y vai ser 0. E todos os valores intermediários aqui estarão entre 0 e 4. O maior é o 4, vejam, porque ela está decrescendo, e o menor é o 0. Então, todos os outros valores serão intermediários aqui. Estarão entre 0 e 4. Tudo bem? Que era exatamente o que estava pedindo aqui. Entre 0 e 4. Defina o conjunto solução e represente na reta numérica. A gente tem que definir a solução, tá? Solução. Solução igual menos infinito até menos 5. Não sei se é assim que o gabarito trouxe, tá, gente? Mas eu acho que é assim. Qualquer coisa, vocês me falem aí, por favor, no comentário. Solução. Agora, gente, eu posso colocar colchete, porque os valores vão entrar, eles vão servir, tá? E botando na reta numérica, simplesmente, gente, eu marco menos 5, bolinha fechada, eu marco 5 e coloco aqui minha minhoquinha tranquilamente. Só isso que eu faço. Tá bom? Essa é a representação na reta numérica. Na letra C, eu quero. Agora vai ser o contrário, gente. Antes estava dizendo aonde estava f. Agora está falando do x, ó. X maior que zero. Quando que x é maior que zero? Agora, gente, eu vou olhar no horizontal primeiro, porque agora está falando do x. Aí eu vou olhar no horizontal e olhar os correspondentes na vertical, como que eles respondem, tá? Fazendo o contrário do que a gente vinha fazendo na letra A e na letra B. Então, maiores que zero, x é maior que zero, se e somente se, o que acontece com a f? Ou com y, né? Porque vocês sabem, né, gente? F de x é o valor de y, tá? Então, agora eu quero saber o que acontece quando x é maior que zero. Ó. O zero está aqui no x. Aí eu subo para a função e vejo que quando meu x é zero, a função dá 2. Até porque eu tenho esse ponto A aqui, ó. Para x0, a função responde com 2. Então, olha o que está acontecendo com a função. Se eu pegar o valor 1, a minha função já está aqui, ó, abaixo de 2. Se eu pegar o valor 2, a função já está mais abaixo ainda, porque ela é decrescente, né? Significando que tem um coeficiente angular negativo. Então, olha o que está acontecendo, gente. Para valores maiores que zero, eu sempre vou encontrar um valor da função que é o quê? Menor que 2. Entendem? Porque ela está partindo do 2 aqui. Ó. Quando x é zero, a função é 2. Se eu ando para a direita, ou seja, se eu sou maior que zero, se eu pego valores maiores que zeros, a minha função vai decrescendo em relação ao 2. Vai cada vez ficando menor que 2. Logo, x é maior que zero se e somente se a minha f de x ou y é menor que 2. Tudo bem? Então, a solução, nesse caso, vai ser menor que 2. Vem lá do menos infinito e para no 2, com intervalo aberto também. Reta numérica, faço do mesmo jeito. Eu pego 2 aqui, bolinha aberta, porque ele não participa. E menor que 2, esquerda. Agora, gente, eu quero saber qual o sinal do produto quando eu pegar a f de menos 5 e multiplicar com uma f de 5,5. Gente, f é de x. Se eu tenho f de menos 0,5, significa que o x aqui está valendo meio. Menos meio, perdão, né? Menos 0,5. Então, o que eu vou fazer? Bom,
Se eu quero saber um sinal de um produto, eu tenho que saber o sinal disso e o sinal disso, para multiplicar e me dar um resultado, para saber qual é o sinal. Igual quando a gente estuda sinal, né? Então, eu vou voltar lá no gráfico. Olha, vejam que o menos 5 está exatamente no meio entre 0 e 1. Vou botar outra cor aqui. Ó, eu estou no meio entre 0 e 1 aqui. Aí eu vou subir lá na função para ver quem é o y. O y é um pouquinho menor que 2, mas ele é positivo. Então, eu já sei qual é o sinal do f de menos 0,5. Ele tem um valor positivo ou maior que 0. Então, eu já sei que aqui eu encontro um valor positivo, ou seja, mais, um valor maior que 0. Agora, eu quero saber a f de 5,5. Vou voltar lá no gráfico e vou olhar de novo. Olha aqui, ó, o 5, né? Se x for 5, a função dá 0, e depois ela começa a decrescer para todos os números maiores que 5. Então, se eu pegar aqui o valor 5,5, que está intermediário entre 5 e 6, e for ver quanto que a função responde, vai ser um número entre 0 e menos 1, concordam? Vai ser um númerozinho aqui mais próximo do zero, ou intermediário, né, entre 0 e menos 1. Se é um valor intermediário entre 0 e menos 1, concordam que é um valor negativo? Não é isso? Então, aqui eu encontro um valor menor que 0, ou seja, negativo. Quando eu vou multiplicar mais por menos. Isso aqui, mais vezes menos, menos como resposta. Logo, f de menos 0,5 vezes f de 5,5 vai ser menor que 0, negativo. Sinal negativo. Tudo bem? Então, a gente entende que o sinal desse produto é negativo. E assim, a gente chega aqui, gente, no final dessa provinha, que foi assim, achei bem gostosa de fazer. Deixa aí suas considerações, o que você achou, se te ajudou. Se quiser pedir para resolver questões, quiser dar mais sugestões aí para a gente trazer para o canal, eu agradeço, tá bom? Um beijo para você e obrigada por assistir e bons estudos.